Senhoras e senhores, boa noite. Damos início à sessão solene da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, proposta pelo vereador João Pedro Nunes, com a finalidade de conceder o título de cidadão honorário do município de Passo Fundo ao senhor Verno João Vobeto. O título de cidadão honorário de Passo Fundo foi criado pelo Decreto Legislativo de número 1 do ano de 1964. É uma honraria concedida pela Câmara de Vereadores àquelas pessoas que não nasceram na nossa cidade, mas que prestaram relevantes serviços ao município, se destacando pela sua atuação no segmento em que trabalham. É uma forma de reconhecimento oficial pela contribuição dessas pessoas para o desenvolvimento local, valorizando aquelas que se dedicam ao bem-estar e ao progresso da nossa cidade. O título de cidadão honorário simboliza a adoção oficial, tornando o homenageado um filho legítimo da nossa terra. A concessão do título dessa noite ao Verno João Vobeto foi aprovada por unanimidade pelos vereadores dessa Câmara Municipal e oficializada através da Resolução de número 9 de 2025, com base na sua destacada contribuição cultural, social e econômica, através da sua trajetória profissional na arte da fotografia. Natural de Cândido Godói, nascido em 4 de outubro de 1945, Verno chegou a Passo Fundo no ano de 1967 para cursar filosofia, por incentivo do padre Léo Prosk, seu professor do seminário na Congregação da Sagrada Família. Após a sua saída do seminário, o destino o levou a trabalhar na Foto Íris do senhor Rui Matos de Souza, de quem adquiriu a loja e se tornou um dos maiores nomes da fotografia na nossa cidade, acompanhando as famílias mais tradicionais do município por extensos 57 anos de trabalho, contando as histórias através da fotografia. Nós convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos dessa noite. Convidamos o nosso vereador Rafael Colucci, vice-presidente dessa Casa Legislativa, para que assuma o comando dos trabalhos por ocasião da saída do nosso presidente Gil Krug. Teve um imprevisto de saúde. Representando o nosso Poder Executivo Municipal, convidamos o vice-prefeito de Passo Fundo, Coronel Volney Seolim. Nós convidamos nesse momento para completar a mesa das autoridades a promotora doutora Cristiane Cardoso, que representará o Ministério Público na nossa solenidade. Nesse momento, nós convidamos os líderes de bancada para que conduzam até o plenário desta Casa Legislativa o senhor Verno João Vobeto, agraciado dessa noite com o título de cidadão honorário do município de Passo Fundo. Luizinho, Renato e Tcheca. Tá bem. O Ronaldo tem. A líder de bancada.
isso aí. Isso aí. Recebemos com alegria o Verno Vobeto e também a Laurelise Alves para a homenagem dessa noite. Nós registramos a presença dos seguintes vereadores: Ada Cristina Munareto, Cícero Martins, Cláudio Luiz Rufa Soldá, Diego Milani, Douglas Pereto, Edgar Gomes, Edson Nascimento, Eva Valéria Lorenzato, vereador Pedro Danelli, vereador Felipe Manfroy, Gilmar Fuga Júnior, Iriel Saquete, vereadora Marina Bernardes, vereadora Regina Costa dos Santos, vereador Ronaldo Rosa, Rafael Colucci, que preside os trabalhos dessa noite. Também o vereador Yara Carvalho, além do João Pedro, que é o nosso proponente dessa solenidade. Os demais vereadores, em virtude de outras agendas previamente acertadas, não puderam se fazer presentes, mas reiteram seus votos de estima e consideração ao agraciado dessa noite. Agradecemos ainda a presença do representante da 7ª Região Tradicionalista presente conosco, Edson Machado. Agradecemos também a presença do ex-vereador e agora secretário de Transparência e Relações Institucionais, Leandro Rosso. Agradecemos também a presença de Carla Campana, representando a Secretaria de Saúde, bem como os demais convidados que participam conosco no plenário 7 de agosto, nessa noite. Agora, para conduzir a solenidade, passamos a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, na ocasião comandando os nossos trabalhos, vereador Rafael Colucci. Muito bem. Então, o presidente Gil Krug está doente, com uma dor de garganta, e pediu que lhe desse os parabéns, muito apertado, queria muito estar aqui, mas por motivo de saúde mesmo, não conseguiu se fazer presente, mas com muito orgulho eu aceitei presidir essa sessão por fazer em nome do nosso pedido do nosso vereador João Pedro. É um prazer, uma honra presidir essa sessão em nome do nosso querido Verno João Vobeto. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, cumprimentando as autoridades que integram a mesa e demais que nos visitam nesse ato, a imprensa e os senhores e as senhoras. Também aqui em tempo quero cumprimentar o nosso ex-colega de um dia e hoje secretário, o vereador Evandro Merelli, secretário de Agricultura, que também está aqui presente, prestigiando. Inicialmente, eu convido a todos para que, em pé, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. Formoso céu, os olhos
giungi per la propria natureza, e se le sporgi parli d'un colosso, chiuse un futuro e speranza adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, pros filhos desses soles mais gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal de Vereadores aprovou, por unanimidade, a proposição de autoria do vereador João Pedro Nunes, com a finalidade de conceder o título de cidadão honorário do município de Passo Fundo ao senhor Verno João Vobeto, em reconhecimento pela sua dedicação em contar a história da nossa comunidade através dos registros fotográficos das famílias passofundenses. Convido agora para que ocupe a tribuna, pelo tempo regimental, o vereador proponente, vereador João Pedro Nunes. Senhor presidente Rafael Colucci, nosso querido vice-prefeito, coronel Seulin, muito obrigado pela sua presença. Doutora Cristiane Cardoso, um orgulho sua presença nesta casa e parabenizo pelo seu trabalho no Ministério Público, na área da saúde, uma área tão importante para o município de Passo Fundo. Lhe parabenizo e mando um abraço a todos os nossos promotores. Ao nosso querido homenageado Vernon João Vobeto e a Laurelise, quero aqui cumprimentá-los e dizer aos senhores vereadores e vereadoras que eu agradeço imensamente a aprovação desta condecoração, deste novo registro de nascimento ao senhor Vernon, pelos serviços prestados à nossa cidade de Passo Fundo. Seu Vernon esteve aniversariando dia 4 de outubro, completou seus 80 anos. Praticamente quase 60 anos de fotografia. Veio lá de Cândido de Godói, de uma família de 15 irmãos, 11 homens e 4 mulheres. 11 irmãos com o grau superior. Lá moravam em 15 hectares de terra, vereadora Valéria. E lá
seus pais, né, cuidaram desta linda família. E, aos poucos, foram entendendo de que os seus filhos tinham que alçar voos, que só na agricultura não dava para ficar. Com isto, Passo Fundo recebe esse grande presente, que é este grande homem que hoje estamos homenageando. Falo isto porque esta Casa Legislativa aprova por unanimidade esta honraria. E assim cumprimento também a todos os amigos do seu Verno, que a casa cheia é sinal de prestígio do seu Verno, é sinal de carinho e de respeito que cada um de vocês tem para com ele e a sua família. Quero cumprimentar aqui o Rodrigo, filho do seu Verno, médico, Daniela, advogada, Janaína, administradora e fotógrafa. E também ele é um avô orgulhoso de Sofia, Arthur, Alice, Isabelle e Victória. E também é uma pessoa que encanta a gente, porque ele é também um admirador pela fotografia, ele é apaixonado pelas pessoas, as pessoas todas são bonitas, mas ele deixa as pessoas mais bonitas ainda na fotografia. Ele fez casamentos, primeira comunhão, crisma, batizado. Deixou registrado na foto a história das pessoas. Ele se formou em História e Filosofia, professor. Esteve até na Sagrada Família como candidato a padre. Está aqui o Agostinho Botti, que foi seu colega. E lá no seminário despertou uma vocação, a ser fotógrafo. Não teve a vocação de ser padre, mas foi fotógrafo. Lá despertou o seu profissionalismo pela fotografia. E o seu Verno é um cidadão, como muitos, milhares que estão aqui em Passo Fundo, que se sintam homenageados por esta casa, porque apostaram em Passo Fundo e disseram aqui, eu quero construir a minha família e a minha profissão. Porque Passo Fundo é uma terra acolhedora e uma terra de oportunidades. Chegamos aos 168 anos de vida de Passo Fundo, com muitas celebrações e vitórias, por causas de homens e mulheres como Vernon, hoje aqui homenageado, como Celso Gonçalves, que está aqui hoje, como cada um de vocês está aqui hoje, traçaram a sua trajetória e apostaram nesta cidade. Como Paulo Santos, secretário de Saúde, ex-vereador desta casa, e que o Vernon, sentado aqui na mesa do Legislativo, o seu olhar atento a essa grande homenagem. Aos 80 anos, ele nos ensina a viver com a natureza, como profissional e como educador. E como homem exemplar dos princípios de como nós devemos tratar as relações humanas. Fiquei mais próximos deste homem há poucos mais esses dias e fui observando os seus talentos. E aqui no hall de entrada
tem muitas fotografias que ele conectou a natureza e conectou o ser humano. Ele conectou o homem e a mulher de mão dadas, dizendo o seguinte: vocês dois têm que estar juntos. Um tem que ajudar o outro. Conectou o pássaro e a água. Conectou a natureza e o homem na fotografia. Vai estar deixando uma história para sempre em Passo Fundo. Vernon Beto. Para Passo Fundo, é uma história linda de compromisso profissional, mas de compromisso humano. Quero pedir aqui que os colegas os técnicos coloquem o vídeo, um pouquinho da história de seu Vernon. Não segui aqui o que eu tinha escrito, segui o meu coração. Boa noite, eu sou Vernon Beto, não sou natural daqui, sou natural de Cândido Godói, a cidade dos Gêmeos. Vim para Passo Fundo há 59 anos. Comecei a trabalhar com fotografia 2 anos depois de estar aqui em Passo Fundo, ainda no seminário. Nesse meio tempo, nos primeiros 2 anos, eu trabalhava na fotografia, lá com Rui Matos de Souza, na Foto Íris. De manhã cedo eu trabalhava, depois do meio-dia tinha que fazer ligeiro às 3x4, e daí eu corria para a faculdade de filosofia, na frente do Hospital São Vicente. Terminada a aula, tinha que correr ligeiro lá para a loja, para poder recuperar aquele tempo que eu fiquei na aula. Às vezes ia madrugada dentro, porque tinha muito serviço para fazer, mas tudo isso compensou. A gente se formou, aí eu voltei a trabalhar com fotografia lá com o Rui Matos de Souza. Aí, um tempo depois eu comprei a loja dele, porque ele tinha feito uma outra loja lá no centro. Aí eu comecei a trabalhar. Muito trabalho, muito trabalho. E agora, quem era o ícone da fotografia em Passo Fundo naquela época era o Zamansky. Os casamentos da classe alta, todas ele fazia. Digo, mas eu tenho que entrar nesse grupo aí. Um dia desses, eu soube que a filha do Bruno Augustin ia casar. Eu digo, eu vou lá na casa dele, vou me oferecer para trabalhar no casamento. Me receberam muito bem, e daí eu falei. Aí o seu Bruno falou assim: Vernon, na igreja e na festa nós já contratamos o Zamansky, mas vamos fazer uma coisa. Antes de nós ir para a igreja, você vem aqui em casa e faz umas fotos da nossa família aqui. Te serve? Mas olha, eu quero. Vamos embora. Aí eu fui lá, fiz 12 fotos. E tudo depois fiz grande, 20 por 25. Quando o seu Bruno foi lá para pegar os Vernon, mas isso aqui, tu tá me cobrando quase o preço daquilo de tudo, o casamento meu, da minha filha. Eu digo, não, mas eu fiz um trabalho diferenciado. O resultado disso foi que no outro casamento seguinte, na família, eles foram me procurar para fazer as fotos do casamento. E não eu fui atrás. Por quê? Porque eu acho que eles gostaram do trabalho. Assim tem o Celestino Piovesan, que Celestino Moda Masculina. Ele me deu força também, e outros que agora não me lembro, me deram força para eu começar a fazer um trabalho diferente. Eu achava assim, vou fazer aquelas fotografias 9x12, digo, eu vou trabalhar a vida inteira e não vou ganhar nada com isso aí. Eu digo, eu vou fazer fotografia grande. Aí eu comecei a fazer 20 por 25, desse tamanho assim. Mas foi para já. Aí começou assim, a subir. Chegou um tempo que eu não conseguia fazer todos os casamentos. Um fim de semana, cheguei a ter 5 casamentos para fazer, por amor de Deus. Eu não podia deixar de atender meus clientes, mas sempre pensando não na quantidade, mas na qualidade. Então, aqueles que estavam comigo, eles tinham que caminhar marchar conforme eu pedia, porque senão não trabalhava comigo. Porque para fazer um bom trabalho, é fazer bem feito na hora. Depois você pode apresentar o teu trabalho assim com a maior tranquilidade, porque você sabe que fez o máximo possível para que o cliente fique
fiquei bem satisfeito. O senhor sempre fez perfeito. Tem fotos lá que o senhor fez que são perfeitas, maravilhosas, até hoje. É bom a gente ouvir isso de você, porque a gente fez de tantas pessoas e sempre a gente pensa que a gente fez bem feito. O senhor sempre muito agradável, muito simpático, então isso faz com que a gente se sinta melhor para tirar fotografias. Que bom, muito obrigado. E assim, a minha vida se tornou assim, eu acho que o subir na vida nesse sentido, na minha profissão, dependeu exatamente disso, fazer bem feito qualquer coisa. Então, por exemplo, uma 3x4 é uma fotografia simples, mas aquilo lá era para mim como treino de um jogador para poder executar bem depois o seu trabalho no campo. Eu fazia bem as 3x4 para o máximo possível, para me treinar bem para as coisas maiores que eu tinha que fazer. Olha aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Nossa, ficou maravilhoso. Só um clique, só precisa 2, 3, 4, 5. Sim, o senhor só caprichar na hora e deu. O senhor é um clique, tá lindo. Sempre foi assim. E assim a minha vida se tornou. Trabalhei muito quando os meus 3 filhos estavam na UPF. Ai, o pau pegou. Eu chegava a fazer 58 mil quilômetros por ano. Isso significa 180 quilômetros por dia, como daqui até Vacaria. Todo dia, os 365, né? Distribuindo. Viajava para Ponta Porã, para Cuiabá, para onde tinha cheiro de dinheiro eu ia. O mais longe foi Marabá, lá no Pará. Levei 4 dias de caminhonete sozinho para chegar lá, 3.800 quilômetros. Mas tudo para poder dar a educação para os meus filhos. Isso eu herdei dos meus pais, eles diziam assim, ó, sem educação vocês não vão a lugar nenhum. Procurem estudar. E isso eu também firmei bem com os meus filhos. E eles responderam assim, ó, maravilhosamente bem. E hoje a gente tem o resultado desse trabalho de dia a dia para a gente estar tranquilo, como uma realização concluída. Não vou dizer concluída porque ainda trabalho. Eu gosto de trabalhar, então faço isso aí por prazer. Encerro a minha fala, novamente agradecendo os senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovaram esta grande homenagem a esse grande ser humano que é Vernon Beto. E a cada um dos senhores que está aqui, vocês são o motivo também da caminhada do seu Vernon. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, porque na caminhada da vida é uma caminhada coletiva, é com os amigos, com os familiares, é dessa forma que nós construímos as relações humanas e que deixamos cada um de nós mais felizes, como o seu Vernon está hoje. Novo cidadão honorário de Passo Fundense. Viva o seu Vernon! Parabéns! Muito bem, vereador João Pedro. Sempre o discurso que vem do coração, ele é o mais puro e mais bonito. O seu Vernon estava confessando aqui para mim que eles chegaram a ter o time de futebol inteiro, né? Jogando futebol. 11 irmãos. E ganharam de 2-0. Olha aí, ó. É isso aí que é bonito. Muito, ó, isso que é impressionante nessa idade, o entusiasmo e a alegria, né? Isso nos mostra que é assim que tem que ser e o senhor é merecedor desse título. E para concretizar e perpetuar essa homenagem, o Poder Legislativo do município de Passo Fundo entrega a presente placa alusiva ao título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor Vernon João Vobeto. Solicito que o mestre do cerimonial faça a leitura da placa concedido nessa noite. Estado do Rio Grande do Sul, município de Passo Fundo, cidadão honorário.
A Câmara Municipal de Passo Fundo, através da iniciativa do vereador João Pedro Nunes, tem a honra de conceder essa homenagem a Verno João Vobeto, em reconhecimento público à sua destacada contribuição cultural, social e econômica ao município, através de sua trajetória profissional na arte da fotografia. Passo Fundo, 8 de outubro de 2025, assina a placa o presidente Gil Krug. Convido os senhores vereadores e vereadoras para que aqui na frente da mesa oficial possamos fazer a entrega da placa do título de cidadão honorário de Passo Fundo ao senhor Verno João Vobeto. Nós pedimos para que permaneçam nas suas posições e, nesse momento, eu vou convidando a vereadora Ada Cristina Munareto para que faça a entrega de um presente para a senhora Laurelise Alves, companheira de vida do nosso homenageado. E vou convidando também para que os filhos, o Rodrigo, a Jana e a Dani, participem desse registro fotográfico oficial nesse momento. Vamos aproveitar o momento para fazer foto com a família do Verno. Eu peço para que permaneçam na mesma posição, momento em que eu vou convidando a nossa artista plástica da cidade de Passo Fundo, Silvana Oliveira, que presenteará o Verno Vobeto com uma das suas obras nessa noite, em ocasião do recebimento do título de cidadão honorário de Passo Fundo. A artista Silvana reproduziu o quadro fotografado pelo Verno. Com certeza sim. Nesse momento, eu vou passar a leitura do certificado de autenticidade da obra da nossa artista Silvana Oliveira, que reproduziu uma fotografia do Verno em tela. Uma obra que nasceu com técnica e expressão únicas a partir do clique fotográfico do Verno Vobeto, que enquanto caminhava pela praia, registrou a pegada de sua amada. Um instante simples e cheio de significado. Inspirada por esse momento, a artista transformou a imagem em arte, eternizando o símbolo da caminhada, do amor e das marcas que deixamos pelo caminho.
Essa pintura foi criada em homenagem a Verno Vobeto por ocasião do recebimento do título de honraria concedido pela cidade de Passo Fundo nessa noite, celebrando a sua trajetória e as marcas positivas deixadas em sua comunidade. Assina o certificado de autenticidade da obra a nossa artista Silvana Oliveira. Obrigado, gente. Valeu. O Rafael com o Lúcio, eu vou adotar no papel. Podem retornar lá para os seus lugares. Retorne para os seus lugares e a gente já faz o chamamento. Retomamos ao presidente. É contigo. Agora eu convido a quem todos nós queremos ouvir, o homenageado dessa noite, Verno João Vobeto. É com o senhor. Olha só, isso só para convidar de surpresa. Colocaram um estradinho aqui para mim, para ficar mais alto. Faz sim, dá um passo para trás. Olha ali. Melhor? Sim. Antes de mais nada, eu vou ler isto aqui, o que a Silvana me presenteou, assim, sem eu saber. Isso aqui é a pegada da minha mulher na areia da praia, e o texto que eu fiz ficou de acordo com aquilo que eu tentei fazer na vida. Não importa qual sua caminhada, o importante é deixar a sua marca por onde passa. Isto aqui, ó. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael Colucci, o nobre vereador que me surpreendeu com esse agraciamento, e os vereadores que me deram nota 10, fico faceiro da vida. Obrigado. Então, o que me sobra para eu falar, meu Deus do céu? Essa noite é uma noite que eu digo assim, ó, o reconhecimento do trabalho que a gente fez durante a vida inteira e o reconhecimento vindo da casa do povo de Passo Fundo. Eu fico feliz da vida, porque não é qualquer casa, é a casa do povo, dos 200 e poucos mil cidadãos passofundenses. Isto me honra muito. A minha trajetória, o João Pedro já falou quase tudo, mas teria muita coisa para falar ainda, mas eu não vou me estender muito, porque depois tem um coquetelzinho ali para nós comer. Então, o que eu fiz durante a minha vida desde pequeno? Eu olhei o exemplo do meu pai,
que ele deu tudo para a educação. Também não tinha outra alternativa, porque 15 para distribuir 15 hectares de terra não dá para viver. Então ele sugeriu para todos eles, os 15, estudar. Na época, quando a gente era criança, de uns 10 anos mais ou menos, o padre ia todo, assim, eu acho que uma vez, 2 vezes por cada mês, lá na capela, para dar catequese. Mas daí ele era tão bom para nós, depois que terminava a catequese, ele fechava as portas e ia lá fora, escondia a bala no meio das macegas. Daí ele diz, agora vocês podem ir lá fora, e cada um, o que achar você pode ficar e pode comer. Eu achava isso maravilhoso de parte dele. Digo, eu também vou ser assim. Não, por que não? É bonito, é bom. Né? Então, eu fui para o seminário. E lá, no seminário, um padre me convidou para perguntou se eu queria aprender a fazer fotografia. Eu quero, por que não? Não tinha outra coisa para fazer, só estudar. Daí eu fui. Daí na primeira vez, ele logo disse de sair, hoje tu não me pergunta nada, tu só fica olhando e escutando o que eu faço. Eu digo, tá bom. Na próxima vez você pode perguntar o que tu quiser. Assim ele foi me ensinando. E uma vez lá, depois que eu estava lá em Rio Pardo já, me encontrei com ele de novo, ele me mandou fazer umas fotos de uma procissão. Ele me regulou a máquina, diz, agora tu vai bater as fotos. Ele era o que estava carregando a hóstia. Ele disse, agora tu vai bater as fotos. Digo, tá bom, eu vou bater. Daí, quando a gente revelou o filme, tudo tremido. Digo, mas, meu Deus do céu, vou apanhar. Ele disse, eu fiz de propósito, para você nunca mais fazer o que eu mandei fazer. Assim ele me ensinava, tudo pelo avesso. Daí eu tive que passar para o outro lado. De Rio Pardo, eu vim de trem para Passo Fundo. Oh, coisa boa, hoje em dia não tem mais, mas era coisa boa. Tá. Aí eu, aqui em Passo Fundo, no diretório acadêmico da Sagrada Família, aqui, no Seminário São José, ali de novo tinha um laboratório. Digo, mas está me perseguindo. Aí eu comecei a fazer fotografia, já fazendo umas fotos de primeira comunhão e vendia. Mas o que eu fazia? Vendia e entregava o dinheiro lá para o diretório acadêmico. Não podia ficar. Eu dei aula particular de manhã cedo também, e daí eles, no fim de cada semana, eu recebia o dinheiro. Tinha que entregar para o padre. Disse, padre, essa semana eu preciso comprar uma camisa. Quanto que tu precisa? Aí eu tenho tanto, mas falta tanto. Está aqui o dinheiro. Era assim, isso é comunidade, é bonito, bonito, bonito. Então, mas depois eu comecei a trabalhar com o Rui Matos de Souza na fotografia. Lá, eu aprendi a fazer o que só que as máquinas eram velhas, mas a gente não sabia se voltava com o serviço feito. Daí eu comprei a loja dele e comecei a batalhar. Ele já falou o que eu comecei a fazer. Digo, mas eu tenho que entrar nessa sociedade tão boa. E Passo Fundo, eu esqueci. Digo, eu escolhi Passo Fundo porque naquela época Passo Fundo estava assim, ó, deslanchando. Em 68, Passo Fundo fundou a Universidade de Passo Fundo. A gente via o crescimento econômico. É aqui que eu vou fazer a minha casa, vou morar, vou educar meus filhos e tudo. Isso eu vi que eu tinha que fazer. E isso eu fiz com muito empenho. Na época em que eles estavam na faculdade, daí o pau pegou.
Tinha que andar. Ó, no dinheiro de hoje dá mais ou menos uns 17 mil por mês. Os 3. Aí eu tinha que, onde tinha cheiro de dinheiro, eu ia mesmo. Varava a noite quase viajando. Mas era para o bem deles. Eu senti que isto servia bem. Chegou um momento que nem aquilo não chegou. Nós já tínhamos conseguido comprar terrenos, comprar uma sala comercial. Tudo isso foi águas abaixo, significa tudo investido na educação. Era o que eu queria. E naquela época, a minha companheira, ela foi um baluarte para me ajudar. Sozinho eu não ia conseguir fazer. Eu trazia o dinheiro e ela administrava. Depois de tudo isso aqui, eles formados, digo, graças a Deus. Graças a Deus, né? Claro, eu pequenininho, magro. Então, o que eu fiz depois disso? Agora, depois dizem, não sei se é verdade isso, mas diz que depois dos 70, a gente é para ficar mais dentro da igreja. Se é verdade, eu não sei. Eu só faço ainda batizado, primeira Eucaristia e Crisma. Pronto. No ano passado, fotografei 450 crianças. E daí, durante o ano, o pessoal vai lá encomendando. Aquilo paga o aluguel, eu faço a festa assim, ó, tranquilo com o meu pessoal. Eu entrego para cada uma das crianças um pedacinho, uma fotinho pequenininha dessas que a Silvana me deu de presente. Para cada criança eu dou como orientação para a vida deles. Eu acho que isso fica bom demais. Então, além disso, eu ainda tenho eu saí da colônia, mas a colônia continua me arrastando para lá. Então, hoje eu faço muito a minha horta. Eu gosto dela. Eu tenho uma horta orgânica, onde a gente consome só coisa boa. Não tem veneno que entra lá. Não, é orgânica. Então, aquilo é o meu prazer. Então, olha ali, pode ver. Então, o que eu faço? Eu não vendo esses moranguinhos. Eu chamo crianças pequenas, pais junto. Daí eu explico de onde é que vem o moranguinho. Diz, olha, aqui é essa florzinha, depois maiorzinho, depois já bom. E esse aqui está maduro, esse tu pode pegar e comer. E daí eles vão comendo. Isso é uma satisfação maior do que pegar 20, 30 pila por uma bandejinha, né? Muito melhor. Então, nesse sentido, a Laura Elisa, minha companheira, ela me ajuda a tudo. Eu planto e ela cuida. Eita, aí é mais... Eu preciso fazer uma vez, e ela todo dia. Sim, mas é companheirismo. É minha companheira fiel, assim, é bom demais. Eu vivo abraçado na felicidade, de tão bom que é. Sim, sim. Tá bom. Muito obrigado por vocês terem vindo. É uma honra ver vocês aqui. Eu agora quero que os meus 3 filhos se levantem lá onde estão, para dizer assim, muito obrigado por vocês terem feito aquilo que o pai de vocês queria fazer, é fazer vocês estudar. E daí ninguém mais me incomoda depois. Agora pode colocar os vídeos. Os vídeos. Tem gente que falou aí. Eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. E lá em casa tem um espaço muito grande, lá uma horta orgânica. No ano passado plantei 1000 mudas de moranguinho. Esse ano está assim, vermelho de moranguinho, como não precisamos, criancinha,
para eu explicar de onde é que vem o erguido. Porque eles não sabem, eles comem. Mas daí, diz, ó, aqui está a florzinha, depois aqui do lado já tem uma um pouquinho maior, depois uma maior grande já, depois uma madura, e essa você vai comer. Aí eu disse, agora tu aprendeu, pode ir pegar no chão assim para as crianças ir lá, para isso, para eles aprender. Amanhã cedo eu não vou para a loja, já faz um bom tempo que eu não vou para a loja. Eu faço questão de ficar aqui no meio da minha horta. Como eu sou filho de colônia, a colônia, eu saí da colônia, mas a colônia não saiu de mim, então eu gosto de evitar essas coisas aqui, ó. Só orgânico, não tem nada de químico. Químico não entra aqui. Se tiver que ser de químico, então a gente compra nos fruteiros, etc. Pronto. Mas aqui, ó, aqui a gente faz a compostagem, aqui a gente usa só coisa natural. Aí a gente pode pegar, que nem o menino pegou aqui, ó. Não precisa lavar. Ela não tem nada de veneno, e daí pode comer assim aqui dentro in natura. Me faz lembrar o tempo que a gente era pequeno, a cenoura, a gente pegava, arrancava um pé de cenoura e fazia assim, ó. E ó, comia ali na horta mesmo. É bem assim como está aqui. Na pandemia, eu chaveei a loja durante 10 meses. Você acha que eu fiquei sentado no sofá? Eu não. Como diz o outro, fiquei deitado no sofá. Eu aluguei um terreno de 600 metros quadrados, fiz uma estufa de 200 metros quadrados, fiz uma cisterna de 13 mil litros de água da chuva, e daí eu plantei 5.000 mudas de hortaliça. No sábado de manhã tinha feira na frente da estufa, maior facilíssimo da gente vender na hora ali. Mas depois aí eu dei para aquele que me ajudou, disse, ó, pode agora tu cuidar, pode vender, porque eu vou voltar a fazer aquilo que eu gosto na fotografia. O Verno era pai de um colega meu, o Rodrigo, e da Daniela. E ele sempre fotografava na escola, as crianças, eu sempre achei muito bonito essa foto dele. E quando eu casei, eu convidei ele para fotografar. Som. Não dá para entender. Horário. Eu vim aqui gravar Então, hoje eu vim aqui gravar um vídeo de homenagem ao seu Verno, que está recebendo esse título tão importante da nossa cidade, que é de cidadão honorário. Ele que faz parte da história de muitas famílias, que registrou muitas famílias, casamento, formatura, aniversário das crianças, que esteve presente na família de muitas das pessoas da nossa cidade. Então, seu Verno é muito merecedor desse título, parabéns, o senhor merece. Durante os 8 anos que eu trabalhei contigo, pude aprender muito, né? O senhor me apresentou a fotografia e só gratidão. Obrigada por ter sido meu professor, por ter sido meu mestre, e sucesso aí, muitos anos de vida, e que a gente consiga continuar essa amizade por muitos anos ainda. Olá, eu sou Rafael Zamanski, sou fotógrafo desde 1997, e no final daquele ano eu fotografei o meu primeiro evento social. Depois desse trabalho, outros vieram nesse mesmo segmento. E eu trabalhei com diversos fotógrafos, fotografando eventos. Um dos profissionais que mais me marcou nesse tipo de fotografia foi o seu Verno Roberto. Ele tem um trabalho que eu admiro muito, tem uma luz muito boa, ele tem uma direção fotográfica muito boa, uma conversa muito agradável com os seus fotografados. Para mim sempre foi um prazer trabalhar com ele. Hoje ele está recebendo essa homenagem mais do que merecida pelo seu trabalho, pela sua história e pela história que ele deixa para as famílias que ele fotografou, que
que, além de ser uma fotografia, não é só uma simples fotografia, é uma fotografia belíssima. Então, seu Werner, eu lhe desejo vida longa, boas fotografias, bons eventos e sucesso. E quem sabe logo estaremos fotografando novamente juntos. Um grande abraço. Olá, hoje eu quero prestar a minha homenagem ao seu Werner, essa figura icônica da fotografia que inspirou e inspira muitos fotógrafos. Seu Werner, através da sua qualidade técnica e da sua percepção artística, tem uma verdadeira identidade fotográfica através de seus retratos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com seu Werner no final dos anos 90 e eu tenho muitas histórias. Uma delas foi que nós fomos fotografar um casamento no interior de São Paulo e viajamos por mais de 15 horas. E no trajeto, para dar uma espantada no sono, o seu Werner ficava contando histórias da sua juventude e também ficava cantarolando músicas antigas, com letras engraçadas e dava aquelas gargalhadas que só ele sabe dar. Também nessa época eu já estava prestes a me casar e eu fui levar o meu convite de casamento para o seu Werner e sua família. Nesse momento, ele me perguntou quem quer fotografar meu casamento. E eu disse que estava bem nessa questão, né? Por nesse momento ele disse, eu quero fotografar meu casamento. De certa forma, isso me pegou um pouco de surpresa, porque eu pensei, como que eu vou pagar esse homem? Porque ele sempre trabalhou para esse ouro, essa é a verdade, né? Mas o seu Werner demonstrou a sua generosidade. Ele disse, eu não vou te cobrar um centavo, e vou te dar o álbum ainda de presente, né? Então eu tenho muita gratidão, eu tenho muito carinho pelo seu Werner, pela pessoa que ele é, e eu digo o seguinte, talvez a gente possa até esquecer exatamente quais foram as palavras que foram ditas, mas certamente jamais esqueceremos como elas nos fizeram sentir. Parabéns, seu Werner, por essa homenagem maravilhosa e merecida. Vida longa, sucesso e parabéns. Quero parabenizar ao meu amigo Werner por essa homenagem tão merecida pelo excelente trabalho profissional que ele tem feito por tantos anos representando Passo Fundo na região e em outros estados. Parabéns, Werner. Você é uma pessoa maravilhosa. Homenagem muito merecida, meu amigo. Meus parabéns. Sobre essa homenagem para o meu pai. E a minha impressão é que ele é merecedor dessa homenagem da cidade, porque, do ponto de vista social, ele sempre esteve presente em várias gerações da cidade. Todo mundo conhece ele. E, de uma forma muito boa, ele sempre teve uma boa relação com todo mundo. Do ponto de vista cidadão, ele sempre foi um cidadão preocupado com a nossa cidade, com o Passo Fundo, em deixá-la mais bonita, sempre em contato, né, com todas as fontes que poderiam fazer e nos ajudar a essa cidade a ficar melhor. E também, do ponto de vista de filho, né, me dá orgulho disso, porque ele proporcionou, através da educação, através dos valores dele, ensinar para os filhos o que precisou para eles despontarem e se levarem o nome da nossa cidade para outros lugares mais longe, né? Então todos os filhos acabaram tendo sucesso e levando o nome do Passo Fundo a outros rincões. Então, primeiro, eu queria parabenizar ele, que eu acho que é merecedor por toda a obra, todo o tempo de vida dedicado e inserido dentro da cidade de Passo Fundo, e agradecer também por poder viver esse momento, vendo ele ser homenageado de uma forma tão merecedora. Hoje celebramos não apenas a concessão de um título, mas o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à arte, à memória e à história de Passo Fundo. Meu pai construiu sua trajetória com muito trabalho, integridade e paixão pela fotografia. Ao longo dos anos, seu olhar atento registrou não apenas imagens, mas também sentimentos, conquistas e momentos inesquecíveis de tantas famílias passofundenses. Seu trabalho tornou-se parte da própria memória coletiva da cidade, eternizando fragmentos de vida que hoje se confundem com a história de Passo Fundo. Receber esse título é o coroamento de uma trajetória marcada pelo esforço incansável, pela seriedade do ofício e pelo compromisso com a comunidade. Como filha, sinto imenso orgulho de ver reconhecido o legado que ele deixa. Um legado que ultrapassa a fotografia e se transforma em patrimônio cultural e humano de nossa região. Obrigada, pai, por mostrar através do seu exemplo que a dedicação e a integridade constroem pontes que o tempo não apaga. Eu vou falar mais um pouco agora. Agora, eu vou mostrar meu segredo das fotografias bonitas que eu fazia. Sim, então, ó, eu vou mostrar como é que eu fazia aqui, ó. Assim.
Então, para terminar, eu fico muito agradecido de vocês virem prestigiar essa noite de Passo Fundense hoje. A partir de agora não sou mais forasteiro, sou cidadão Passo Fundense. Maravilha! Eu quero só dizer uma coisinha assim, ó. Durante a vida inteira, eu cuidei de 3 coisas que me acompanharam e vão me acompanhar: a educação dos filhos, a fé em Deus e a persistência e o trabalho bem feito sempre. Só isso. Obrigado. Volta para a mesa lá, então, para receber as palmas do pessoal, por favor. Calma. Então, agradecemos Calma, pode ir. Agradecemos ao senhor João Vobeto pelas suas considerações nessa justa homenagem em que foi agraciado com o título de cidadão honorário de Passo Fundo. Mas eu quero dizer para o senhor e para a sua família que foi um prazer presidir essa sessão. O senhor é uma pessoa que contagia a gente aqui. Eu aprendi muito aqui nessa noite com o senhor. Estou muito grato de ter tido essa oportunidade aqui junto com os meus colegas de entregar esse título em nome do vereador João Pedro, porque eu estava olhando aqui, olha só, nós estamos falando aqui de um senhor que, ao mesmo tempo, ensinou Cláudio Tavares, Rogério Escorteganha, colega, Rafael Zamansky, a Letícia. Então, essas pessoas, a Letícia Berlato, essas pessoas, 8 anos que ficou. Então, o que eu quero dizer, porque essas pessoas que são do meio não deixaram de ser, né, concorrentes, mas hoje mostram a grandeza pelaquilo que é a amizade. E a gente tem que fazer essas homenagens. A Câmara de Vereadores, ela é a casa do povo e ela é a casa que entrega as homenagens. E quando a gente pode fazer isso em vida, porque muitas vezes as pessoas ganham nome de rua ou ganham uma homenagem e as pessoas poderem, em vida, sentir essa emoção desse reconhecimento que a cidade de Passo Fundo faz, em nome dos vereadores, em nome de todo o povo dessa cidade, que reconhece através dessa homenagem todos os presentes aqui. Eu estava olhando só aqui na primeira fileira, aqui, ó, Dorival Zolta, o Edson Machado, Paulo Santos, doutor Carlos Gonçalves, o que eu estou enxergando aqui só, o Arlindo Ouro, pessoas que são importantes também, como todos aqui, mas o que eu conheço aqui, então, acho, não é para qualquer pessoa. Realmente, essa homenagem aqui é grandiosa e digna do tamanho do senhor e da sua família e daquilo que o senhor construiu com muita alegria e entusiasmo. Fica aqui nessa noite o agradecimento da Câmara de Vereadores por poder estar com o senhor e a sua família e seus amigos aqui. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Tem mais? Não, vamos lá. Viu, senhor Tassili? É isso aí, é importante reconhecer. Olha aí, ó. Desculpa, ainda bem que o Zé está ligado aqui. Muito bem, pessoal. Agora me devolvo as palavras e não vou mais interromper. O olho tá bom, né? Porque ele enxergou lá na fileira. Mais uma vez nós agradecemos a presença de todos nessa noite. Sintam-se todos convidados para o coquetel oferecido pelo homenageado dessa noite, que acontecerá no plenarinho da Casa Legislativa. E após a execução do hino rio-grandense e da música símbolo do município gaúcho de Passo Fundo, fica encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente noite.
mostras